Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. E neste vídeo de hoje nós vamos voltar a contar a história do Rod Stewart, inclusive com novidade. Na realidade, nós vamos fazer aqui um compilado de 3 vídeos que nós fizemos o ano passado, contando a história do Rod Stewart, só que naquela época os vídeos ficaram meio longos, com muitos assuntos assim que não era nem para estar no vídeo, né? Então nós resolvemos agora juntar os 3 em 1, né? Fazer assim, um compacto, tá? Com um tempo bem menor, inclusive, que você vai gostar, eu creio, com certeza, porque o Rod Stewart é um cara espetacular, né? Por isso eu peço a você de antemão para dar um like aí no nosso vídeo e não se esquecer de se inscrever no canal, beleza? Então vamos em frente. Então vamos lá. Rod Stewart, na realidade, Roderick David Stewart. Ele nasceu no dia 10 de janeiro de 1945, lá na cidade de Londres. Na realidade, a família era da Escócia, né? Ele, além de ser o último filho aí dos 5 irmãos, ele foi o único que nasceu na cidade de Londres, né? Filho do casal Robert e dona Elsie Stewart. Bom, como eu disse, o último dos 5, né? O caçula. A família era fã do Al Jolson e colecionava álbuns e livros do cantor, né? Bom, a primeira guitarra do Rod Stewart foi com 11 anos de idade, né? Ele, inclusive, montou um grupo lá na escola, o grupo chamava-se Cool Cats, né? Agora, ao deixar a escola, ele acabou sendo pintor de silkscreen, né? Também foi jogador de futebol, jogou lá no Brentford Futebol Clube e ele também foi coveiro, né? Dizem. Agora, ele, depois de algum tempo já adulto, foi preso lá durante um protesto pelo desarmamento nuclear. Naquela época era comum isso, né? Também viajou por toda a Europa cantando, tanto que ele ganhou um apelido de Busker, né? Ou Bushking, quer dizer, andava nos buses da vida aí, né? Certa vez ele foi de Londres para a Espanha, começou a cantar na praça lá, acho que a guarda não gostou, prendeu o Rod Stewart e mandou de volta para Londres. Isso ele tinha 17 anos de idade ainda, foi lá em 1962, né? Depois, quando voltou para Londres, ele entrou no grupo, começou a trabalhar no grupo de Harry Davis Quartet. Era um quarteto e ele era o vocalista, mas saiu logo, né? Acho que o pessoal não gostou muito da voz, né? E também por diferenças pessoais. Em 64 ele estava com 19 anos e conheceu então o Jimmy Powell, né? E formou então o The Five Dimension, uma banda em que ele era vocalista e gaitista. Ele toca gaita também, né? Em seguida eles formaram lá, não deu muito certo, formaram lá a banda Rooty Coochie Man, né? E foi com esta banda que ele gravou o primeiro disco, o primeiro sucesso, né? A música Good Morning Little Girl. Bem, nesta época ele estava com quantos anos? Era 1965, né? O grupo, inclusive, excursionou com o Rolling Stones, exatamente, né? E acabou mudando o nome para Stampak, né? Ainda nos anos 60, ele ganhou um apelido estranho lá, né? The Rod the Mod, né? De nada, mas esse apelido foi dado lá pela BBC, né? Em entrevista que ele deu na BBC, aí ganhou esse apelido, né? O Stampak acabou no ano seguinte, 1966, aí... Bom, ele acabou juntando-se ao Shotgun Express, né? Ele, inclusive, era um grupo que ele foi para ser o líder vocal. Agora, o grupo tinha nada mais, nada menos do que o Mick Fleetwood e o Peter Green, que eram daquela banda Fleetwood Mac, que eu tenho um vídeo maravilhoso do Fleetwood Mac contando a história deles aí, tá certo? Então eu vou deixar o card para você entrar aí e ver, né? Nessa época o Rod Stewart tinha 21 anos, né? Bom, em seguida, o Shotgun também não foi em frente, acabou, e ele foi então para o Jeff Beck Group, né, do Jeff Beck, que é um cara super conhecido na música inglesa, né? Ele também foi lá como vocalista, tocou inclusive com o Ron Wood, né, o Ronnie Wood lá dos Rolling Stones, guitarrista dos Rolling Stones, que tá aí com aquela cara de maluco dele até os dias de hoje, né? Eles inclusive gravaram assim bons álbuns, né? Mas os caras desistiram, assim. Ele e o Ron Wood foram então para o The Faces. Na realidade, a partir do The Faces é que o Rod Stewart começou a ficar conhecido mundialmente, exatamente, né? Isso ainda em 1969, ele acabou assinando um contrato solo, porque aí já começou a gravar também solo, além do The Faces, e fez um disco chamado Rod Stewart, o álbum, The Rod Stewart, o álbum, né? Foi o primeiro disco.
Bom, ainda no The Faces, ele lançou o segundo álbum, chamado Gasoline Alley. Rapaz, né? E saíram em turnê. O The Faces foi convidado e participou da gravação do musical In a Broken Gym, de um grupo australiano chamado Fitoley Jackson. Essa música foi lançada em 72, inclusive tornou bastante sucesso, tornou-se um hit mundial, né? Ainda em 1971, na realidade, né? Ele conseguiu o primeiro lugar nas paradas com a música Mad Man, né? Lembra? Mad May, exatamente, né? Do álbum Every Picture Tells a History, né? Do álbum solo, inclusive, né? Aí essa música, inclusive, fez sucesso tanto nos Estados Unidos quanto lá no Reino Unido. E ainda em 74, o Rod Stewart lançou mais um álbum, o quinto álbum solo, né? Smiler. A crítica classificou aí como um álbum mais fraco dele naquela época, dos anos 70, né? Mas ainda assim foi primeiro lugar lá no Reino Unido, né? Bom, chegou o ano de 1975, ele acabou indo para os Estados Unidos, né? Ele acabou, inclusive, namorando com uma garota, uma atriz de Hollywood chamada Britt Ekland. A foto dela tá por aí para você ver, né? Essa mulher era linda e maravilhosa, eu lembro muito bem dela, né? Bom gosto, Rod Stewart, né? Ele acabou indo para os Estados Unidos, né? E lá lançou o primeiro disco, né? Chamado Atlantic Crossing, disco americano, que chegou no top 10 da Billboard. E aí veio aquela música maravilhosa, Sailing. I am sailing, I am sailing. Deixar um pedaço aí para você ver, né? Se o YouTube não bloquear, vai ficar aí, tá? Também lançou aquela música I Don't To Take About You. Inclusive tem uma gravação aí com aquela Amy Bell, que é um negócio fantástico também, negócio assim maravilhoso, né? Bom, veio então 1976 e ele lançou a música Tonight the Night, música do álbum A Night on the Town, né? Que chegou a disco de platina. Bom, 1977 ele estava lançando o oitavo álbum, né? Footloose France Free. Esse álbum, inclusive, chegou ao primeiro lugar na Billboard e algumas músicas espetaculares, como Your My Heart, foi dedicada à Escócia, né? Que é o seu país de origem, porém, algumas pessoas dizem que na realidade essa música foi dedicada a Britt Ekland, a sua ex, que já tinha se separado, né? Aí veio 1978 e ele lança então aquele disco Do You Think I'm Sexy? Esse disco deu um problema, né? Essa música do You Think I'm Sexy deu um problema porque foi acusado de plágio da música aqui do nosso Jorge Benjor. Deu uma confusão na justiça, mas acabou que eles acabaram entrando num acordo lá, né? E acabou dando os royalties da música para a Unicef, que cuida das crianças abandonadas mundo afora, tá? Pois bem, né? O nome essa música veio no álbum Blondes Have More Fun, né? E que também chegou o número 1 na Billboard, né? Bom, a partir daí, o Rod Stewart passou a lançar praticamente um disco por ano, tá? Em 1983, por exemplo, veio aquela música Baby Jane, show de bola, espetacular, foi um disco que vendeu 13 milhões. Em 84 ele estava com outro disco também, que foi muito bem, 13º nas paradas da Billboard, disco de ouro. 1985 foi o Rock in Rio, né? Lembra do Rock in Rio, aquele primeiro Rock in Rio? Pois é, eu estava lá na porta, não entrei com medo da chuva, foi espetacular, né? Bom, aí veio 86, ele estava novamente com mais um disco, pulou para 1988 também, né? Inclusive nesse disco de 88 veio aquela música Downtown Train, que foi um single maravilhoso, chegou em segundo lugar na parada da Billboard nos Estados Unidos. 1991, mais um disco com bastante músicas de sucesso. 1993, o disco foi o All For You, foi tema dos Três Mosqueteiros, inclusive ele cantou com o Sting e com o Bryan Adams. E por falar em Bryan Adams, eu tenho aí um vídeo contando a história do Bryan Adams, vou deixar o card aí, você vai entrar e você vai gostar com toda certeza, né? Nesse ano ele também fez um MTV Unplugged, fez lá né, com o Ron Wood, o velho compadre de sempre, né? 1994, foi o ano que ele fez aquele show no Réveillon de Copacabana, que deu 3.500.000 pessoas, recorde até hoje jamais batido, e não sei se tão cedo vai se bater esse recorde, muita gente, né? Aí veio 1995, ele estava com mais um disco também de muito sucesso, pulou para 1998, outro disco também, né?
Aí vamos para 2001, onde ele lançou também um disco que não foi Hillman, não foi muito assim. Agora, 2002, 2003, 2004, 2005, ele fez então aquela coleção, né? The Best Americas, que veio com músicas antigas, músicas americanas dos anos 30, dos anos 20, 40, aquele espetacular, né? Foi uma coleção assim que quem tem bom gosto tem aquilo em casa até hoje, né? Isso foi de 2000 até 2005. Em 2006 ele lançou uma outra coletânea, lançou também, só que aí já no rock, né? E aí ele cantou aquela música lá do Creedence Clearwater Revival, né? Exatamente. Falar em Creedence, eu tenho um vídeo deles aí que eu quero deixar aí também no card para você, que você vai gostar também de conhecer essa banda, se você não conhece ainda, né? O nome desse disco de 2006 foi Rock Clássicos, né? Bom, bem, 2010 ele deu continuidade àqueles discos American Songbook, né? Com as músicas americanas lá dos anos 30, 40, 20, por aí, né? O disco chamou Fly Me to the Moon, né? Foi 2010, 2011 ele deu continuidade para aqueles songbooks lá, né? Bom, em 2012, além de fazer um show espetacular lá na Suíça, ele também lançou um álbum natalino chamado Merry Christmas Baby, né? Foi disco de platina, os americanos gostam muito desses discos de final de ano, tá? 2013 ele estava com uma outra coletânea aí, né? Que inclusive chegou em primeiro lugar no Reino Unido, exatamente. Agora, 2015 ele fez uma outra turnê mundial, passou pela América Latina, veio ao Brasil, onde cantou em Curitiba, São Paulo e fez o Rock in Rio, 30 anos, outro show maravilhoso no Rock in Rio. E nesse ano também ele lançou mais um disco, né? O Another Country, né? E agora, em 2021, ele acabou de lançar mais um disco, inclusive, né? The Tears of Hercules. É danado, cara, não para, né? Bom, vamos lá. Curiosidades. São 3 casamentos e 8 filhos, né? Em 99 e 2000 ele teve um câncer na tireoide que foi preocupante, ficou internado, fez cirurgia quase, tem problema com a voz, mas se recuperou, né? Tá aí, né? Futebol, o cara se amarra em futebol, ele torcedor fanático do Celtic lá da Escócia, tanto é que se você prestar atenção no show, na maioria dos shows dele, tem lá uma bateria com o nome Celtic Football Club lá no bomba lá da bateria, exatamente. Ele usa inclusive um colar com o nome também do time, exatamente, né? Um escudo assim, interessante, né? Ele foi jogador de futebol, inclusive, né? Jogou lá no Brentford, lá da Inglaterra, dizendo que torce lá na Inglaterra pelo Manchester United, né? Nos anos 70, inclusive ele veio muito ao Brasil, 70 e 80, veio ao Brasil, veio jogo no Maracanã, inclusive na época ele dizia que ele torcia para o Fluminense, ele era muito amigo do Paulo César Caju, jogador do Fluminense, jogador antigo, né, naquele time do Rivelino, daquela galera toda lá, né? Porém, nos shows no Brasil ele sempre vestiu a camisa do Flamengo, exatamente, do Mengão. Bom, um episódio interessante aconteceu numa dessas viagens dele aqui no Brasil. Ele ficou lá no Copacabana Palace, lá na suíte presidencial, ele e a equipe, né, tomando conta daquele quinto andar lá, e aí desceu lá na praia, conheceu alguém jogando bola, levou o cara lá pra cima e começou a jogar bola lá em cima, lá, os vizinhos de baixo não gostaram, chamaram o dono do hotel foi lá e deu uma dura nele e falou, seu Rod Stewart aqui não é campo de futebol, por gentileza, vai embora, que mandou o cara embora, né, aí complicado, né. Bom, eu já falei inclusive do Réveillon com 3 milhões e 500 mil pessoas, recorde absoluto, pois acho que foi nesse período aí, né. O que mais que a gente tem para falar, né? Bom, ele tem a estrela na calçada da fama lá de Hollywood desde 2004. Posso botar aí, né? Bom, em 2006 ele recebeu um título de comando do Império da Rainha Elizabeth, né? Comando lá do Império Britânico. Em 2016 também recebeu um outro título de Sir nas mãos lá do Príncipe William, né? Muito amigo do Fred Mercury, que morreu, né? Do Elton John, inclusive eles iam montar uma banda, os 3 juntos, ó. A gente ia ficar no prejuízo, ia perder alguém aí nessa brincadeira, né? Também amigo do Ron Wood, assim, parceirão, legal mesmo. Bom, com relação a cinema, por exemplo, foram 18 filmes que utilizaram as suas músicas como trilhas sonoras. No Brasil foram 13 novelas da TV que usaram também as suas músicas como trilha das novelas, né? O Rod Stewart mora lá em Los Angeles, numa mansão de 8 quartos, cercado lá por Lamborghinis, Ferraris e muita coisa boa, né? Inclusive ele, quando vai de férias, ele leva toda a família, aluga um iate, vai com toda a família de férias. Em 2020 ele participou do Brit Awards, mesmo na pandemia, né? O cara não parou, né? Bom,
O que acontece? Estamos em fevereiro de 2022 e o Rod Stewart, por incrível que pareça, não para, tá? Ele, inclusive, tem a agenda dele, consta aí várias turnês, várias cidades americanas, sem contar aquela chamada residência, né? Que é aquele show, série de shows que ele faz lá em Las Vegas, lá no cassino, tá? Inclusive, retoma agora no dia 17 de fevereiro, né? Bom, o cara, como eu falei, não para. O ano passado, em novembro, ele lançou o 31º disco da carreira. Apesar do patrimônio lá de 300 e mais, estimado lá em mais de 330 milhões de dólares, o cara continua trabalhando, né? Fez recentemente uma cirurgia no joelho, né? Reclamou lá que jogou bola há muito tempo e aí o joelho chegou, né? Depois apareceu um problema no tornozelo, fez uma cirurgia no tornozelo, mas isso na realidade a gente sabe o que é, né? A idade, né? O cara já está com 70 e tantos anos, 76 anos e é incansável, trabalha direto, apesar do patrimônio, tá certo? É isso aí, talvez para deixar exemplo aí para a garotada nova que não quer saber de nada com a Voz do Brasil, né? E esse foi o Rod Stewart. Espero que você tenha gostado do vídeo. Mais uma vez eu peço para você dar o seu like aí e não se esquecer de se inscrever no canal e a gente volta aí logo com outro vídeo, ok, gente? Grande abraço então e até o próximo.